Olá, meus irmãos, caríssimos amigos, irmãos em Cristo. Estamos concluindo, a lição da carta de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento. E eu queria ler com vocês o título da lição, dia 89, Oração e Proclamação. Efésios 6, de 18 a 20 e Efésios de 21 a 24. Eu acho que um dos autores é Tim Keller, desse grande livro, essa grande epístola aos Efésios, que a nossa Igreja Batista Rio de Vida, e outros irmãos estão estudando. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Tudo indica, segundo os estudiosos, que o irmão Tíquico foi o portador dessa carta aos Efésios para o apóstolo Paulo, e do apóstolo Paulo a outras igrejas, uma vez que no primeiro século, segundo Gundry, segundo Shedd e outros mais aí, Donald Guthrie, Robert Gundry e outros, Raymond Brown, Helmut Koester, F. Bruce, Joaquim Jeremias e outros eruditos do Novo Testamento. As cópias elas foram copiadas, endereçadas às igrejas, chamadas de cartas circulares ou missivas, ok? O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Verso 23. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, parte da armadura que foi feita na lição passada, na nossa Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Paulo ele pede a oração para proclamar o Evangelho, E ele fala, como orar, quando orar, pelo que devemos orar, para quem nós devemos orar, Orar para os membros da igreja, orar por todos os crentes, como a oração intercessória de Jesus. Então foi essa mensagem que Paulo trouxe quando houve perseguição, prisão, encarceramento. Paulo estava preso quando ele foi abordado, sentenciado e julgado e preso. Então, Paulo conclui o capítulo 6 aos Efésios e fala da importância crucial da oração na igreja e na vida do crente. O crente que não ora, que não intercede por si, por sua família, por sua igreja, por si mesmo e pelos outros, alguma coisa está errada. O poder de Deus e a armadura de Deus só são eficazes se estiverem acompanhadas de oração, Hernandes Dias Lopes ele comenta aqui seu belo livro comentando a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir a boca, a palavra, para com intrepidez, ousadia, e fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo ou seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Efésios 6, de 18 a 20.
5 lições nós aprendemos com esse texto de Paulo aos Efésios. Segundo as palavras do pastor Arival Dias Casimiro, um grande pastor, pregador, mestre, professor, calvinista presbiteriano, Arival Dias Casimiro. Primeiro, a variedade da oração, toda a oração e súplica. Segundo lugar, o quando e onde da oração, em todo tempo no Espírito. Terceiro lugar, a forma da oração, em todo tempo e no Espírito, em alerta e em toda perseverança. Quarto lugar, os sujeitos da oração, por todos os santos, ou seja, quem é ou quem são o alvo da nossa oração. Pastor, teólogo presbiteriano e professor Arival Dias Casimiro, ele elenca aqui, ele separa 5 razões por que orar, como orar, a forma da oração, o sujeito da oração ou os sujeitos da oração, por todos os santos. Em quinto lugar, a prioridade da oração, pelos líderes e por todos aqueles que estão na obra missionária. O apóstolo Paulo encerra e termina a sua carta. Eu comento também no meu comentário bíblico, ok? No meu artigo da Bíblia. Já escrevi 37 artigos e comentários bíblicos. E a carta aos Efésios é um deles, ok? Tenho todo digitalizado em PDF para quem quiser ler. Paulo encerra e termina a sua carta dizendo: a graça seja com todos os santos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 24. Então, nós aprendemos a armadura de Deus, né? O cinto, couraça da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho, o escudo da fé e o capacete da salvação. Ô mãe, depois eu ajeito isso aí. Desse modo, todos nós devemos esperar sofrer por seguir a Cristo. São os gatos aqui, né? A gente tem um casal de gato filhote. Em culturas seculares ocidentais, isso pode significar que termos de suportar o escárnio dos amigos. Então, o apóstolo Paulo, ele com certeza, ele sofreu perseguição, ele sofreu escárnio, ele sofreu críticas, prisões por pregar o evangelho. Como muitos missionários estão por aí espalhados pelo Brasil, os 4 rincões ou 4 cantos do nosso país, Brasil, e do mundo aí afora, né? Pelos países, pregando o evangelho. E eu quero aqui concluir o seguinte: de uma maneira muito cortês e espiritual, Paulo encerra sua carta, desejando que os seus leitores experimentem paz, amor e alegria. Amém? Numa época de crise de finalidade, Paulo escreve aos Efésios e ajuda a entender o propósito de Deus para cada igreja, para cada crente. O propósito de Deus para a igreja, para o seu povo, é também o propósito para cada um de nós, seus servos. A nossa presença no mundo é cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mostra também que nós temos segurança da salvação pelo Espírito Santo, que é o nosso selo, penhor da nossa salvação. E nos ensina também a carta de Paulo aos Efésios. Desafia
a que equilibremos a nossa fé e vida prática. O Evangelho tem reflexos sobre hábitos, costumes e valores, tendências e relacionamentos. Tudo deve ser transformado por Ele, por Deus. Ao chamar a si mesmo de embaixador, o apóstolo Paulo, né, ele fala que ele foi chamado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para ser representante. Tudo isso, oração, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, tudo isso e a oração, no dizer de Paulo aos Efésios, irmãos, faz parte da batalha espiritual, da armadura. Satanás, o diabo, quer dividir nossas igrejas, a família, o mundo, as pessoas, e silenciar, calar a igreja, o nosso testemunho. Precisamos vestir de toda a armadura de Deus, usada por Cristo, e agora por nós, a saber, a fé no Evangelho, que é expressa na oração e no evangelista. Aí ele faz aqui uma pergunta, uma aplicação prática. Em que momento você e eu, nós achamos mais provável se sentir temeroso ao proclamar a Cristo e pregar a Cristo? Consequentemente, permanecer calado, quieto, você pedirá a quem para orar por ele? Então, os leitores de Paulo aos Efésios, aos crentes de Éfeso, final da década de 60 depois de Cristo, provavelmente foi escrita em Roma, fala da ênfase, que é o alcance cósmico da obra de Cristo. A reconciliação efetuada por Cristo na cruz, entre judeus e gentios por meio da cruz. Não somos mais inimigos, não somos mais separados, Judeus e gentios, tomando aqui meu café, Estou tomando por base esse estudo, esse artigo, esse comentário, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, Gordon Fee e Douglas Stuart. Através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pearlman, um teólogo pentecostal que eu gosto muito, da editora Vida. E, perdão, irmão, que deu um problema aqui. Esse livro aqui, que eu adquiri, Lendo a Bíblia Livro por Livro, de Dr. William H. Marty, Dr. Boyd Silvers, um guia rápido de estudo panorâmico da Bíblia, editora Vida Nova. Ok? Esse livro aqui de grande valia para o nosso enlevo espiritual, o nosso estudo. E esse livro aqui também já está bem usado, o novo comentário da Bíblia de F. Davidson, doutor em divindade e PhD. Tá aqui o novo comentário da Bíblia de F. Davidson. Então, irmãos, é basicamente isso aí, Efésios fala de oração, ele termina com uma breve oração, Efésios 6, compondo as armas do Espírito. Eu diria até, eu falei isso na classe dos idosos, na qual eu faço parte, ali, acho que foi domingo passado, na nossa igreja Batista Rio de Vida, que todas as armas do Espírito, a armadura de Deus,
descritas ali, elencadas ali em Efésios 6 são importantes, mas a meu ver, as duas mais importantes são a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é verdade? E o escudo da fé. E a oração. Seriam 3 armas eficazes. A oração, a espada do Espírito e o escudo da fé. Então nós estamos numa batalha espiritual, física e principalmente espiritual tremenda. O crente que prega Jesus, que fiel, que testemunha acerca de Cristo, né? Que testemunha acerca de Cristo, que fala de Jesus, que prega a Jesus, que vive o Evangelho, vive numa constante e ferrenha batalha espiritual entre o diabo e o seu reino das trevas e Deus e o seu reino de luz. E o crente está ali, batalhando, porque nós estamos ali sendo preparados para viver com Cristo no céu. Amém? E para isso, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, que Paulo fala ali, comparando a armadura do soldado romano, né? A espada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos e as botas, né? Com a pregação do evangelho e a oração. Muito importante na vida do servo de Deus. Este está aí o resumo aí da lição final de Efésios capítulo 6. Que Deus abençoe.